Minha namorada me traiu na frente dos meus amigos. Eles ficaram do lado dela. Então eu me levantei e virei inimigo de todos. Você nunca espera ser apunhalado pelas pessoas que mais ama. Mas o problema da confiança é esse. Ela só é testada quando já é tarde demais. Aquela noite era para ser um marco. 2 anos de namoro com a Luísa, meus amigos todos reunidos, aquele restaurante pequeno que frequentávamos desde os tempos da faculdade. Eu estava pronto para fazer algo grande, talvez até convidá-la para morar comigo. Tudo estava preparado. Eu reservei a mesa com antecedência, escolhi o vinho que ela mais gostava e até pedi para o garçom trazer o anel no meio do jantar, como uma brincadeira romântica. Sim, eu ia pedi-la em casamento. Surpresa, né? Até para mim foi. Ela chegou atrasada, usava o vestido azul que eu sempre elogiei, mas não usou perfume. Luísa nunca esquecia o perfume. Quando sentou, o sorriso dela era desconfortável, forçado. Meus amigos, Pedro, Clara, Lucas e a Ana, já estavam acomodados. Todos falavam alto, riam, brindavam, menos ela, menos eu. Algo estava errado. Tá tudo bem? Perguntei baixinho, tentando disfarçar o nervosismo. Ela assentiu com a cabeça sem me encarar. Só cansada, amor. Semana puxada. Engoli seco. Era a 3ª vez na semana que ela dava essa desculpa, mas tentei ignorar. Afinal, aquela noite era para ser especial. A gente só precisava de um empurrãozinho para sair daquela maré estranha. Ou pelo menos era o que eu achava. Eu tentei aproveitar. Sério. Tentei rir com o Pedro, puxar assunto com a Ana, até fiz uma piada que normalmente faria a Luísa gargalhar. Mas nada. Ela mexia no celular o tempo todo. Escondia a tela como uma adolescente que não quer ser pega falando com alguém que não devia. Meus olhos encontraram os do Pedro. Ele sorriu de lado e deu um gole na cerveja, desviando o olhar logo em seguida. Algo ali me incomodou. Era como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Como se estivesse tentando agir normalmente, mas escorregando na própria culpa. Eu queria estar errado. Até que veio o brinde. Ao casal mais bonito da mesa, disse Clara, erguendo a taça. Todos acompanharam. Até Luísa levantou a dela, só que com um sorriso que doía. Ao Gustavo e à Luísa, completou Pedro, levantando a própria taça como se tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes. Só que havia algo na forma como ele olhou para ela. Algo sujo, íntimo demais. E ela retribuiu o olhar. Sabe aquele segundo em que tudo desacelera? Quando o mundo inteiro parece silenciar e o único som que você ouve é o da sua própria respiração acelerada? Foi isso que aconteceu comigo. O garçom se aproximou com o prato principal. Um breve alívio. Mas quando colocou os pratos na mesa, algo escorregou da mão dele e caiu. Um pequeno bilhete, preso debaixo de um dos pratos. A noite de ontem ainda está na minha pele. Pedro. O mundo parou. Meu coração disparou como se tivesse levado um soco no peito. Olhei para o bilhete, depois para ela, depois para o Pedro. Eles estavam em choque, mas tentaram disfarçar. Foi aí que tive certeza. Ninguém disse nada. Só eu. Isso aqui é teu? Perguntei, segurando o papel com 2 dedos, como se estivesse contaminado. Luísa congelou. Pedro desviou o olhar, mas não rápido o suficiente. Gustavo, calma. Ela começou. Calma? Minha voz cortou o barulho do restaurante inteiro. Você tá me traindo com o meu melhor amigo? Todos ficaram em silêncio. Clara levou a mão à boca. Ana parou de mastigar. Lucas olhava como se não acreditasse. Mas ninguém me defendeu. Cara, não é assim, disse Pedro, tentando bancar o arrependido. Aconteceu. A gente não planejou. Não planejou? Ri, amargo. Isso aqui foi sem querer então? E sacudiu o bilhete no ar. Luísa chorava. Mas eu não sentia pena. Não mais. Foi então que ouvi o pior. Gustavo, a culpa não é só dela. Vocês estavam distantes, disse Clara. E ali, eu percebi. Eles estavam todos contra mim. Eu me levantei devagar. Minha mão tremia, mas eu mantinha o rosto firme. O tipo de frieza que só nasce da decepção mais profunda. Luísa tentou me segurar pelo braço. Pedro falou meu nome como se ainda tivesse algum direito.
Clara se levantou para tentar mediar a situação. E eu só ri. Engraçado, eu disse, encarando todos eles. Vocês me olharam nos olhos por semanas. Fingiram que estava tudo bem, que eram meus amigos, que me amavam. Silêncio. Mas agora eu vejo. Eu era só o idiota da história. Gustavo. Pedro tentou de novo. Calha a boca. Respondi com um tom que nunca usei antes. E ele obedeceu. Peguei minha carteira, deixei dinheiro suficiente para cobrir tudo e mais um pouco. Antes de sair, olhei para Luísa uma última vez. Eu ia pedir você em casamento hoje. Você lembra daquele jantar em que disse que sonhava com um pedido especial? Eu escutei. Eu planejei tudo. Ela desabou. Chorava, balbuciava algo que não conseguia ouvir, nem quis. Me virei, saí andando. E ninguém veio atrás. Naquela noite, choveu. Claro que choveu. Era como se o universo decidisse deixar a cena ainda mais dramática. Entrei no carro, liguei o motor e encarei o retrovisor. Ali, naquele reflexo molhado, eu não vi um homem traído. Vi um homem renascendo. A partir daquele momento, eu prometi a mim mesmo. Eles iam pagar, um por um. Sem nem perceber que era eu puxando os fios. Passei os 2 primeiros dias em casa, no escuro. Desliguei o celular, fechei as cortinas, desliguei a campainha. Nem tentei justificar nada no trabalho. Felizmente, eu ainda tinha dias de folga acumulados. Ninguém me procurou, nem ela, nem ele, nem os amigos. Esse foi o primeiro soco real. O abandono completo. Era como se eu tivesse morrido, e ninguém tivesse notado. Mas no terceiro dia, o silêncio parou de doer. E passou a me alimentar. Foi ali que comecei meu plano. Não uma vingança qualquer, mas uma que não deixasse rastros, nem espaço para arrependimento. Peguei o notebook, sentei no sofá com uma xícara de café e abri uma planilha. Sim, uma planilha. Porque eu ia organizar tudo, como se fosse um projeto de trabalho. Nome: Plano de Reconstrução. Eles não sabiam, mas a destruição viria no processo. Alvo 1. Pedro. Meu melhor amigo desde o colégio. Trabalhava como freelancer na área de design, mas andava apertado de grana. Vivia me pedindo ajuda. Um Pix para completar o aluguel. Uma indicação. Só mais esse mês. Era dependente de mim. E eu nem percebia. Entrei no grupo do Facebook, onde ele sempre caçava clientes. Vi que ele usava o mesmo portfólio há anos. Criei um perfil falso com nome de cliente e o contratei. Um trabalho grande, exigente, com prazos apertados. No final, como era previsível, ele atrasou. E eu, como cliente falso, deixei um relato destruidor nos comentários da página, avisando sobre o desrespeito profissional. Paguei até para impulsionar a postagem. 2 dias depois, ele postava nos stories que tinha perdido 2 contratos importantes por culpa de gente maldosa. Senti nada. Absolutamente nada. Alvo 2. Clara. Ela sempre foi falsa. Se fingia de boazinha, mas vivia criticando todos pelas costas, inclusive a Luísa. Inclusive o Pedro. Quando soube que ela tinha sido promovida recentemente no trabalho, fiz uma busca simples pelo nome da empresa e descobri que ela gerenciava um pequeno time de marketing e mantinha um perfil profissional no LinkedIn. Mais uma vez, criei um perfil falso. Fiz um contato corporativo, simulando interesse numa parceria. Aos poucos, fui fazendo perguntas, cutucando, instigando, até que ela mesma mandou mensagens difamatórias sobre o próprio chefe, achando que estava falando com alguém influente. Tirei prints e encaminhei, anonimamente, para o e-mail institucional da empresa. Sem assinatura, sem rastro. 2 semanas depois, stories apagados, LinkedIn desativado. E uma postagem enigmática. Não dá para confiar em ninguém nesse meio. Ah, Clara, você nem imagina. Alvo 3. Luísa. Essa seria mais delicada, mais profunda, mais demorada. Eu queria algo que doesse, mas que de novo parecesse obra do destino, não de mim. Comecei observando. Ela voltou a postar nas redes, fingindo uma felicidade artificial, tirando selfies com Pedro, como se o tempo tivesse apagado tudo. Mas eu sabia como ela era por dentro. Sabia das inseguranças, dos medos. Sabia que havia algo que ela escondia. Algo que podia derrubá-la. E eu só precisava de paciência para encontrar. E eu tinha. Com Pedro e Clara fora do meu caminho,
Faltava ela, Luísa. E, ironicamente, eu não queria que ela apenas sofresse. Eu queria que ela entendesse, que sentisse, que vivesse a mesma sensação de ser descartável. Demorei mais tempo com ela, porque sabia que não podia ser bruto, não funcionaria. Ela era vaidosa, esperta, manipuladora. Para alguém como ela, a dor precisava vir disfarçada de elogio. Eu comecei com o que ela mais valorizava: a imagem. Ela estava tentando se lançar como influenciadora. Conteúdo feminino com leveza e autenticidade. Era assim que ela se definia no Instagram. Comecei a seguir cada passo online. Os stories, os reels, os comentários. Notei algo curioso. Ela se inspirava fortemente numa influenciadora específica chamada Giovanna M. Copiava poses, textos, até o estilo visual. Então, com um novo perfil falso, criei um grupo de apoio a criadoras originais. Fiz questão de me aproximar de Giovanna. Curti, comentei, compartilhei e fui notado. Logo, estávamos trocando mensagens. Não demorou para eu plantar a semente. Você já viu essa menina Luísa? Parece que tá te copiando descaradamente. Enviei prints, montagens comparativas. Giovanna ficou furiosa. Publicou um vídeo expondo o plágio descarado, com prints e legendas tipo: autenticidade não se copia. Tem gente que não tem vergonha. O post viralizou. E adivinha quem virou chacota nos comentários? Luísa. Ela perdeu mais de 5.000 seguidores em 24 horas. E Pedro não ficou do lado dela. Pelo contrário, ele curtiu o vídeo da Giovanna. Sim, eu vi. Mas eu não terminei ali. Isso era só o começo. Sabia que Luísa tinha uma relação complicada com a mãe. Sempre dizia que a mãe era controladora, crítica, que não a deixava fazer nada por conta própria. Então, criei um novo e-mail e enviei, como se fosse da própria mãe dela, um relato emocional sobre a filha para uma página de desabafos anônimos no Instagram, que repostava histórias familiares tensas. Editei com cuidado. Trechos como: minha filha me despreza, acha que sou um peso, mas vive às custas do que deixei para ela. Não trabalha, não estuda, só posta vídeo e acha que é celebridade. A história viralizou. Mesmo sem nome, muita gente especulou. Alguns seguidores marcaram Luísa. Ela se irritou, postou stories chorando, disse que a mãe estava tentando sabotar sua vida. Os dois brigaram feio. Ela sumiu por dias. Eu observava tudo de longe. Não ria, não comemorava, só esperava. E então veio o ponto de virada. Ela me mandou mensagem. Sim, depois de tudo. Luísa. Oi. Não sei se devia te escrever, mas só queria dizer que sinto muito. De verdade. Às vezes eu penso que estraguei tudo por algo que nem valeu a pena. Fiquei olhando para a tela. Podia responder. Podia perdoar. Podia até mentir. Mas apaguei a mensagem e guardei o print, porque não era o fim ainda. Depois de semanas sumida, Luísa reapareceu. Stories com frases motivacionais, vídeos mais simples, maquiagem leve. Disse que estava vivendo uma nova fase, que aprendeu a lição. Era quase convincente. Mas não para mim. Eu sabia que era fachada. Sabia que por dentro ela estava despedaçada, tentando colar as partes com fita adesiva e sorrisos falsos. Foi então que entrei de novo. Não como Gustavo, mas como alguém novo. Criei outro personagem, Caio. Empresário do ramo de eventos. Gentil, bem-humorado, misterioso. Tudo que ela gostava. Comecei a comentar nas postagens dela com um perfil limpo, sem excessos. Mensagens neutras no começo. Gosto da sua autenticidade. Não desista, você tem algo especial. Ela respondeu. Começou a interagir. Me seguir. Mandar DM. Sim. Ela estava carente. Desorientada. E carência é o atalho mais rápido para o desastre. Conversamos por dias. Criei um vínculo. Fiz ela se abrir. Contou dos traumas, dos erros, dos arrependimentos. E então, Caio convidou ela para um projeto. Estou montando uma equipe de criadoras para o lançamento de uma marca. Adoraria que você fosse o rosto principal. Sua história tem peso. Ela ficou eufórica. Disse que finalmente algo bom estava acontecendo. Eu pedi um vídeo de apresentação. Ela gravou. Chorou na câmera. Falou da superação. Disse: se eu for escolhida, prometo representar com verdade. Eu mereço uma segunda chance.
E foi exatamente esse vídeo que eu enviei para a mesma página que a ridicularizou antes, junto com prints, comparações e uma história falsa sobre como ela tentava manipular seguidores com personas inventadas. O público não perdoou. Aquela esperança frágil que ela carregava desmoronou. Ela postou um último story, uma tela preta com a frase: "É muito fácil apontar. Quero ver sobreviver ao que eu passei." Depois, silêncio. Deletou o Instagram. Desapareceu da internet. Eu assisti tudo, sem prazer, sem tristeza, apenas com certeza. Ela entendeu agora o que significa ser usada, ser jogada fora, ser esquecida, exatamente como ela fez comigo. Meses depois, Pedro me mandou mensagem: "Você viu a Luísa? Ela sumiu de tudo. Tô preocupado." Eu não respondi. Não precisava. A melhor vingança é aquela que ninguém consegue rastrear. E eu era agora só um espectador da ruína que eles mesmos causaram. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.